Olá, nosso assunto de hoje é o NAFTA. De onde surge o NAFTA? Como eu já disse anteriormente para vocês, no final da década de 80, início da década de 90, houve uma mudança sistemática na visão dos países com relação à questão da integração regional. Notoriamente porque os ícones comunistas estavam caindo e o mundo então começou a perceber que havia uma grande oportunidade de integração econômica. E isso gerou euforia, mas também gerou medo em alguns países que precisavam se defender, que precisavam criar mecanismos para se unirem. Assim como em outros países, como aconteceu na Europa, a América também tomou suas providências. Aqui embaixo, né, como já falei ali, né, com aquelas tentativas lá anteriormente da LAD, né, e tudo. Então, e depois com a concretização do Mercosul, lá na América do Norte, lá em cima, né, na América do Norte também havia um tratado inicialmente entre os Estados Unidos e o Canadá, e posteriormente esse tratado foi incrementado, tornando-se aquilo que viria, né, a ser conhecido como o NAFTA. Eu não tenho bem certeza, mas me parece que o NAFTA, a abreviação de NAFTA é N de North, A de American, F de Free, T de Trade, e o A de Agreement. Eu não tenho bem certeza, mas me parece que é essa a definição, né? Então um tratado, né, um acordo um tratado, um acordo de livre, né, comércio, né, entre a América do Norte. Inicialmente esse NAFTA foi criado para se chamar AFTA, mas um embaixador brasileiro lembrou os americanos que se eles tinham pretensão de incrementar esse pacto para outros países, notoriamente o Brasil, que eles deviam mudar o nome, porque afta aqui no Brasil era uma doença, né? Então isso fez com que houvesse essa mudança de nomenclatura de afta para nafta, né? E aí, obviamente, mudou-se também o significado das palavras, né? Não ficou igual. O que acontece dentro do NAFTA? O NAFTA oferece uma série de negociação com valores menores, com áreas para negociação de valores menores. Isso faz com que, e também há um tratamento em que dentro daquele bloco eles não podem oferecer tratamento melhor para a gente de fora do bloco, né? Eles têm que oferecer tratamento igual. Então isso facilita muito a questão econômica. O que na verdade cada um ganhou é muito pontual. Então, se você perguntar assim, quais foram as vantagens dos Estados Unidos, eles expandiram as suas fronteiras, puderam então comprar produtos do México e do Canadá com valores com taxas de importações diferenciadas do resto do mundo, e puderam então também, no caso do México, expandir as suas indústrias para o México. Haja vista que a mão de obra no México é bem mais barata do que nos Estados Unidos. E então houve essa vantagem para os Estados Unidos. Você pode perguntar mais qual a vantagem, notoriamente. O Canadá já vinha há muitos anos mantendo relações muito similares com os Estados Unidos, e a gente pode dizer que o ganho especial do Canadá foi no fato de que muitos produtos notoriamente a parte de energia que o Canadá consome dos Estados Unidos, né, energia hidráulica, por exemplo, que ficou mais barato para os canadenses. Mas os mexicanos ganharam muito com a questão
do desenvolvimento, né? Transferência de tecnologia para o México, muitas fábricas americanas se instalaram dentro do México, gerou emprego, gera divisa, gera renda. Isso faz com que contenha-se também a grande taxa de imigração que existe dentro do México para os Estados Unidos, né, a ponto dos Estados Unidos construir um muro entre os dois países. Eu sou totalmente defensor do muro. Eu acho que os americanos têm todo o direito de impor barreiras, têm todo o direito de selecionar quem eles querem dentro dos Estados Unidos. Entretanto, eu acho que os Estados Unidos não podem ou não devem pretender que o México pague pelo muro, né? Isso é uma insanidade, claro, né? Eles que construam, eles é que paguem o muro com as suas próprias expensas, né? Mas que eles têm direito de construir um muro, eu defendo sempre que eles têm direito de construir um muro, né? Uma coisa que a gente deve observar na criação do NAFTA é que por trás do NAFTA há um interesse maior dos Estados Unidos, que é criar a ALCA, né? Uma área de livre comércio dentro da América. Isso facilitaria muito a vida dos americanos no que diz respeito à expansão econômica. Eu acho que o ALCA dificilmente vai sair do papel, né? Porque essa ALCA esbarra na defesa de cada estado defende a sua soberania, tem receios de que ao fazer um acordo desse com os Estados Unidos, a sua soberania econômica internacional esteja comprometida, com uma certa razão, existe para aqueles que são receosos de adentrarem na ALCA, notoriamente porque a experiência com o México mostrou isso, como eu vou falar aqui no item 2. Uma questão interessante com relação ao NAFTA é porque assim, ele não é necessariamente um comércio, né? Uma área de livre, ele não é um bloco necessariamente, assim por dizer, ele não é um mercado comum, como é a União Europeia. Eu já falei aqui anteriormente para vocês, na União Europeia você sai de um país, quando você entra na Europa, você só passa pela imigração do primeiro país. Daí em diante você não passa mais por imigração, para você trocar de país, para você sair de um país, entrar no outro, você não passa mais por imigração. E com relação aos Estados Unidos, com relação ao NAFTA, isso não é uma realidade. Eles nunca abriram a fronteira para os mexicanos, né? Então, os mexicanos continuam tendo necessidade de visto para entrar dentro dos Estados Unidos, né? E não funcionou exatamente como os mexicanos esperavam. As promessas que foram feitas pelos americanos foram muito mais do que aquelas que realmente se concretizaram. Muito embora você vai ver ali adiante que o México foi muito beneficiado pelo NAFTA. Não podemos dizer que o México saiu totalmente no prejuízo. É que as pretensões mexicanas eram, por assim dizer, eu li um artigo de um economista uma vez, que ele dizia que as pretensões mexicanas foram infantis. Porque assim, os Estados Unidos, obviamente, que ia defender os seus interesses, que não ia abrir a fronteira, né, da maneira como os mexicanos acreditavam que ia ser feito em um curto espaço de tempo. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é que o NAFTA não é necessariamente um mercado comum, né? É uma área de livre comércio, restrita a alguns produtos, aliás, porque não são todos os produtos que os americanos exportam com redução de taxa para os mexicanos e canadenses. E outra questão também é que é um órgão estritamente econômico. Veja você o que acontece com a União Europeia. A União Europeia não é só econômica.
A União Europeia é um bloco político, ela tem um parlamento, ela decide sobre a ajuda humanitária, ela decide sobre se a União Europeia vai ou não vai receber imigrantes de outros países, o que não acontece dentro do bloco do NAFTA. É um bloco estritamente econômico, é um bloco que trata de assuntos ligados às questões de exportação, proteção dos mercados dentro do bloco, né? A proteção do mercado, e isso faz com que haja um interesse estritamente econômico. Lembrando que o Chile é associado, ao NAFTA, né, como um país associado, ou seja, é um simpatizante que estuda a possibilidade de se ingressar no NAFTA daqui mais alguns anos.